Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada, é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode-se utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato.
Nós temos convênios em colégios, farmácias, que para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços e ainda contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Você vai ver no Câmara hoje. As urnas mudam a composição e o perfil da Câmara dos Deputados. Com o voto, o eleitor decidiu renovar quase metade dos 513 deputados da casa. Um novo cenário também no equilíbrio de forças políticas. PT e PSL, que vão se enfrentar no segundo turno para presidente, elegem as duas maiores bancadas da Câmara. Os partidos que encolheram, a bancada feminina, que cresceu, e o impacto das novas regras eleitorais e das redes sociais no resultado das eleições. E tem mais. O que está previsto para a pauta da Câmara a partir dessa semana, na retomada da agenda legislativa aqui no Congresso, depois do primeiro turno. Carolina Nogueira. Tem sessão do plenário marcada para hoje. Na pauta, 3 medidas provisórias. 2 delas perdem a validade até a semana que vem. Vamos falar então, começar falando do resultado das eleições a partir do Legislativo. Os números da apuração do Tribunal Superior Eleitoral mostram como fica a nova composição partidária. O PT passa a ser o partido com o maior número de deputados, seguido pelo PSL. A nova Câmara terá o maior número de partidos representados desde a redemocratização. A Câmara será composta por 513 deputados federais de 30 partidos diferentes. PT e PSL elegeram o maior número de representantes. Na comparação entre os eleitos em 2014 e em 2018, vamos ver como ficou a nova Câmara. Apesar de ter perdido 13 deputados, o PT continua com a maior bancada da Câmara, 56 parlamentares. A segunda maior bancada ficou com o PSL, partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro. O Partido Social Liberal saltou de 1 deputado para 52. Em seguida, vem o PP. O partido elegeu 37 deputados. A quarta maior bancada é do MDB. Mas o partido do presidente da República perdeu bastante. Passou de 65 para 34 deputados. Em quinto lugar fica o PSD, com 36 deputados. O PR perdeu 1 deputado, passou de 34 para 33 representantes. O PSB também diminuiu, de 34 para 32 deputados. Já o PRB cresceu, passou de 21 para 30 representantes na Câmara. O DEM também elegeu mais representantes. O partido passou de uma bancada com 21 deputados para 29. Junto com o MDB, o PSDB foi um dos maiores derrotados nessas eleições. Passou de 54 deputados para 29. O PDT ganhou 8 deputados, ficou com 28. 19 partidos elegeram menos de 15 deputados. O Solidariedade elegeu 13. O POD, 11. O PSOL conquistou 10 parlamentares. 10 também foram os eleitos pelo PTB. O PCdoB tem 9. O Partido Novo, que estreou nessas eleições, conseguiu 8 deputados. Também com 8 parlamentares ficaram PPS, PROS e PSC. A Avante elegeu 7 deputados. O PHS, 6. O Patriota ficou com 5. O PRP e o PV, 4. O PMN, 3. E o PTC, 2. O Partido da Democracia Cristã, o PPL e a Rede elegeram apenas 1 parlamentar. Foi uma surpresa muito grande o desempenho, esse tsunami do PSL, porque eles próprios tinham uma avaliação, a mais otimista deles, que fariam 30 deputados. Então foi um fenômeno que ninguém percebeu, porque isso foi tratado nas redes sociais, um apelo direto do candidato Bolsonaro, o candidato mais bem votado no primeiro turno, aos eleitores desses candidatos, pedindo apoio para que ele tivesse base no parlamento. Sem dúvida nenhuma, houve um crescimento da direita, dos valores conservadores, as bancadas ruralista, da bala e evangélica cresceram significativamente e elas vão ter uma capacidade de influência sobre os partidos muito grande, e essa influência vem
nessa perspectiva mais conservadora. Nada será feito dentro dessa casa sem muita negociação. E a quem caberá essa negociação? Ao presidente da República. Quer dizer, ele terá que ter, seja ele quem for, muita habilidade para lidar com esses grupos. Isso quer dizer que o presidente da República poderá ter maioria? Sim. Agora, ele terá que ter uma habilidade de interlocução, saber juntar os grupos certos e negociar com eles as propostas. Antes das eleições, havia uma dúvida. A votação renovaria a composição da Câmara ou teríamos um alto índice de reeleição? Apurados os votos, venceu a renovação. O índice chegou a 47,3%. A concorrência para ocupar um desses lugares na Câmara dos Deputados foi a mais acirrada dos últimos anos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 8 mil candidatos concorreram a uma das 513 vagas em disputa. Antes da votação de domingo, o que o eleitor esperava era por renovação. Da forma que está a conjuntura aí, tem que ter a renovação, porque eu acho que os deputados que já estão lá já estão muito desgastados. Acho que tem que ter renovação. Renovação quer dizer, não é trocar, botar gente só novo, tem que botar pessoas experientes, mas renovando aqueles deputados que já estão lá. É importante que haja renovação, mas você pode também mesclar com um pouco de experiência. É importante para a gente melhorar a qualidade da Câmara dos Deputados e a Câmara local. E as eleições desse ano registraram o maior percentual de renovação da Câmara desde 1998, 47,3%. De acordo com os dados da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, o número supera as médias de renovação do final da década de 90 para cá, que sempre oscilou entre 36% a 39%. É uma renovação muito significativa e que surpreende porque os parlamentares aprovaram uma legislação eleitoral com janela partidária, redução do tempo de campanha e fundo eleitoral, que criou condições para que os atuais detentores de mandato tivessem muita vantagem na disputa com quem não tem mandato. Portanto, a expectativa é de que a renovação seria menor do que efetivamente foi. Personalidades de internet e da televisão tiveram votação expressiva. Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, é líder do movimento Brasil Livre. Ele ficou conhecido depois das manifestações de 2013 e em protestos a favor do impeachment de Dilma Rousseff. São Paulo também elegeu o ator Alexandre Frota, do PSL, que antes de entrar para a política participou de novelas e filmes. Entre as deputadas eleitas está a policial que ficou famosa por matar um ladrão em frente a uma escola em São Paulo este ano. Kátia Sastre foi eleita pelo PR. Há também outros tipos de perfil dos novos eleitos. Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, vai ser a primeira mulher indígena a ocupar o cargo de deputada federal no país. Essa renovação também passa pela idade dos candidatos. 28 deputados vão começar a próxima legislatura com menos de 30 anos. A mais nova é a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, que tem 22 anos. Ela é estudante de Direito e filha do deputado Alex Canziani. Neste ano, por causa das mudanças no sistema eleitoral, o tempo de campanha e os recursos foram menores. Para este cientista político, a criatividade e a velocidade na troca de informações foram decisivos para o crescimento do índice de renovação da Câmara. Ninguém esperava uma onda, em especial nas últimas 48 horas antes das eleições, feita especialmente via WhatsApp, não mídias sociais, não Twitter, Facebook, etc. Tanto que os institutos de pesquisas não pegaram essa onda, né? E essa onda aí deu uma enorme renovação no Congresso. Uma renovação que ela faz em duas pontas. Ela coloca novos quadros políticos que rompem a barreira e são eleitos. E, por fim, ela destrói antigos quadros da política nacional. A eleição para as vagas do Senado Federal também teve novidades. Foi a maior renovação desde a redemocratização do país. Das 54 vagas disputadas no domingo, 46 serão ocupadas por nomes novos. 2/3 dos 81 senadores vão encerrar o mandato neste ano. 54 vagas foram disputadas no domingo. Desse total, 46 serão ocupadas por nomes novos.
Foi uma renovação bem acima do que apontavam as pesquisas de opinião. Eu acho que o Senado foi atingido por um tsunami neste domingo de eleições. Vários candidatos a senador que eram candidatos à reeleição, nomes importantes do Senado não conseguiram se reeleger, é o caso dos senadores Valdir Raupp, Eunício Oliveira, Romero Jucá. Outros nomes que estavam praticamente certos para se eleger, ou que pelo menos havia uma expectativa, também não virão, como o Eduardo Suplicy por São Paulo, a ex-presidente Dilma Rousseff por Minas Gerais, o que também foi uma surpresa. A nova composição alterou a correlação de força dos partidos no Senado. Algumas bancadas cresceram bastante, outras sofreram perdas significativas em relação ao último pleito em 2014. Sem considerar o resultado da eleição de governador, onde haverá segundo turno, a partir de janeiro de 2019, o MDB continuará com a maior bancada no Senado, mas terá 7 senadores a menos, passará de 19 para 12. O PSDB terá 9 senadores, perdeu 2 cadeiras. O PSD cresceu de 4 para 7. O DEM de 5 para 6 e o PT, que tinha 13 senadores, sofreu a maior redução, ocupará 6 vagas a partir de 2019. O Podemos, que não tinha senador, elegeu 5. O PP continuará com 5 vagas no Senado. A Rede e o PSL, que não elegeram ninguém em 2014, agora conseguiram. A Rede elegeu 5 e o PSL 4 senadores. O PDT tinha 6, terá 4. O PTB manterá o número de 3 parlamentares. O PHS não tinha ninguém e elegeu 2. O PPS passou de 1 para 2. O PR tinha 4 e terá 2. O PSB passou de 6 para 2. PRB e PSC continuarão com 1 senador cada. E outros partidos que não elegeram senadores no último pleito agora conseguiram uma vaga. É o caso do PROS, PRP, PTC e Solidariedade. PCdoB e PSOL elegeram em 2014 e agora perderam as vagas. Considerando a disputa de domingo, a renovação no Senado foi de 85%. Para a jornalista Helena Chagas, o resultado foi influenciado pelas eleições estaduais e até a nacional, mas ainda é cedo para qualificar o conjunto dos novos senadores. É uma renovação que, por enquanto, ainda é um ponto de interrogação. É uma grande pulverização partidária no Senado hoje, esse Senado que foi reeleito agora com esses novos 2 terços. Eu não sei como será construída essa maioria. 2 senadores foram eleitos governadores no primeiro turno. Ronaldo Caiado, do Democratas, em Goiás, e Gladson Camelli, do PP, no Acre. 3 senadores vão disputar o segundo turno nos estados. Antônio Anastasia, do PSDB, em Minas Gerais, Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte, e João Capiberibe, do PSB, disputará o governo do Amapá. Como nem sempre o suplente é do mesmo partido, o quadro de bancadas pode mudar um pouco depois da eleição do segundo turno. Os senadores Álvaro Dias, que disputou a presidência pelo Podemos, e Cátia Abreu, candidata a vice de Ciro Gomes pelo PDT, têm mais 4 anos de mandato no Senado. Já Ana Amélia, que foi vice na chapa de Geraldo Alckmin, está no último ano de mandato como senadora. E como ficou a representação, a bancada feminina aqui na Câmara? O número de mulheres eleitas vem crescendo desde 2002. A partir do ano que vem, a representação feminina passa de 10% para 15% dos deputados federais. Num país onde 52% do eleitorado são mulheres, o Brasil continua patinando para garantir igualdade de participação entre homens e mulheres na política. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, a representação feminina não passa de 10% do total de deputados. E essa representação não evoluiu de forma significativa nos últimos anos, mesmo com a lei eleitoral, que é de 1997. A lei obriga os partidos a destinar pelo menos 30% das candidaturas para mulheres. Mas 21 anos depois de a lei entrar em vigor, cresceu pouco o número de deputadas federais, como mostra o resultado das urnas agora em 2018. A partir de fevereiro, quando os deputados tomam posse, a composição da bancada feminina na Câmara fica assim.
Para as 513 vagas, apenas 77 mulheres foram eleitas. Houve um aumento em relação às últimas eleições em 2014, quando 51 mulheres conquistaram uma vaga na Câmara. A participação feminina passa, então, de 10% para 15%. Em 2010 e 2006, o número se manteve. 45 mulheres haviam sido eleitas para a Câmara dos Deputados. Também houve crescimento de 1998, com 28 mulheres, para 2002, com 42 deputadas. Integrante da atual bancada feminina, a deputada reeleita Carmen Zanotto diz que o aumento do número de mulheres eleitas este ano ficou abaixo do esperado. Mas precisamos continuar a luta, tanto na bancada quanto na Secretaria da Mulher, na Procuradoria da Mulher, para que as mulheres ocupem todos os espaços de poder e, com isso, elas possam chegar também com mais intensidade e no maior número na Câmara Federal. A representante do CEFEMIA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, afirma que o aumento da bancada feminina para a próxima legislatura, que vai de 2019 a 2022, pode proporcionar um debate mais qualificado sobre pautas de interesse das mulheres. Como promover a Lei Maria da Penha, como trabalhar a questão da desigualdade de gênero e a violência nas escolas, a questão dos investimentos para isso. Acho que a gente pode ter um aumento de qualidade nesses debates específicos que são os que, atendem bastante aos interesses das mulheres. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, Curso de Informática, Colônia de Férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O principal cargo eletivo do país será disputado entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. A corrida para presidente mostrou um crescimento acentuado de alguns candidatos na reta final, enquanto outros foram perdendo fôlego ao longo da disputa. Veja agora como ficou o resultado do pleito presidencial, que por muito pouco não foi decidido no primeiro turno. As pesquisas de boca de urna já mostravam uma tendência de crescimento acentuado de Jair Bolsonaro, enquanto outros candidatos, como Marina Silva, apresentavam forte queda nas intenções de voto. E isso acabou se confirmando com a apuração das urnas nesse domingo. Jair Bolsonaro, do PSL, teve 46% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, também cresceu na reta final e terminou a eleição com 29,3%. Ciro Gomes, do PDT, teve 12,5%. Geraldo Alckmin teve 4,8%. João Amoedo, do Novo, terminou com 2,5%. Cabo Daciolo, do Patriota, 1,3%. Henrique Meirelles, do MDB, 1,2%. Marina Silva, da Rede, teve 1%. Álvaro Dias, do POD, ficou com 0,8%. E Guilherme Boulos, do PSOL, recebeu 0,6% dos votos. Compareceram ao pleito mais de 115 milhões de brasileiros, o que representa 80% do eleitorado nacional. Bolsonaro venceu em seu estado, o Rio de Janeiro, com 59,8%. Ciro Gomes também venceu em seu reduto eleitoral, o Ceará, com 41% dos votos. Já Fernando Haddad foi derrotado em sua base, São Paulo, por Bolsonaro, que teve 53% contra 16,4% do candidato do PT.
No mano a mano, o candidato do PSL venceu em 16 estados e no Distrito Federal, Fernando Haddad em 9. Foi em Santa Catarina que Bolsonaro teve a maior votação em termos relativos, 65,8%, enquanto a maior adesão a Haddad foi no Piauí, com 63,4% dos eleitores. Indo além destas estatísticas, é preciso analisar o resultado da eleição presidencial, tendo em vista os congressistas que foram eleitos para a Câmara e para o Senado. Afinal, em um sistema presidencialista como o nosso, os analistas são unânimes em dizer que o presidente não governa sem o Congresso. E como o PT e PSL conquistaram as duas maiores bancadas da Câmara, é possível dizer que, independente do vencedor, quem for escolhido para sentar na cadeira neste palácio terá uma boa base de apoio e uma forte oposição. No Brasil, no nosso presidencialismo, não existe governo, chefe de executivo, sem Congresso e sem Senado, porque a gente vive um presidencialismo de coalizão e no Poder Executivo quase nada se faz sem aprovação do Congresso, porque a gente depende de lei. E como a gente viu, assim, a eleição dos deputados ela foi relevante porque tanto elegeram muitos deputados o PT, quanto elegeram muitos deputados o PSL. Então a gente vai ter uma oposição forte, o que é indispensável no sistema democrático. Sem oposição, a situação não funciona, isso é igual no mercado. Se a gente não tiver concorrência, nosso serviço, nosso produto não sai bom, né? O governo é da mesma forma. Então a gente vai ter uma oposição forte de um lado e do mesmo jeito vai ter um governo que dialoga com o Congresso de outro. O que era de se esperar é que houvesse um segundo turno. E um segundo turno é positivo para o eleitor, é positivo para o país. O segundo turno vai permitir que os candidatos sejam expostos a mais 3 semanas de campanha para que eles sejam forçados a debater temas que interessam aos brasileiros, sejam forçados a dizer como eles vão governar, com quem eles vão governar. Eu acho um segundo turno, em alguns momentos, extremamente saudável. A comunidade internacional tem um viés muito acentuado no sentido da defesa da democracia. Então, ela tem uma certa resistência ao estilo do candidato Bolsonaro, que é um estilo mais duro, que acha que pode passar por cima das institucionalidades, etc. E isto, do ponto de vista internacional, há uma maior simpatia pelo candidato do PT. Por outro lado, o fato do PT ter tido acusações graves do ponto de vista ético-moral durante a sua gestão, inclusive porque fez legislação que jogou transparência, jogou luz sobre a relação Estado-sociedade e Estado-governo, né, pode também, eventualmente, ser prejudicado com medo de investidores com relação a esse risco que seria a continuidade ou aprofundamento de alguma relação não republicana. Na disputa pelo cargo de governador, vai haver segundo turno em 3 estados e aqui no Distrito Federal no dia 28 de outubro. Neste domingo, 13 governadores foram eleitos e desses 13, um total de 7 conseguiu a reeleição. O candidato do PSB, Paulo Câmara, foi reeleito governador de Pernambuco. Ele venceu o senador Armando Monteiro, do PTB. No Ceará, foi reeleito Camilo Santana, do PT. O segundo colocado foi General Teófilo, do PSDB. O governador Renan Filho, do MDB, foi reeleito em primeiro turno em Alagoas. Venceu Josan Leite, do PSL. Reeleição também no Piauí. Wellington Dias, do PT, venceu o Dr. Pessoa, do Solidariedade. No Maranhão, o governador Flávio Dino, do PCdoB, permanece no cargo. Venceu a ex-governadora Rosiana Sarney. O candidato do PHS, Mauro Carlesse, foi reeleito governador de Tocantins. O segundo colocado foi Carlos Amasta, do PSB. E o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, também conseguiu a reeleição. Em segundo lugar ficou José Ronaldo, do Democratas. Nesse primeiro turno, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas, foi eleito governador de Goiás. Daniel Vilela, do MDB, ficou em segundo. O candidato do DEM, Mauro Mendes, levou o governo de Mato Grosso. Venceu o senador Wellington Fagundes, do PR. Renato Casagrande, do PSB, foi eleito no Espírito Santo. Manato, do PSL, ficou em segundo.
Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, foi eleito. Ele venceu Lucélio Cartacho, do PV. Os paranaenses escolheram o candidato do PSD, Ratinho Júnior, para governador. Cida Borghetti, do PP, ficou em segundo. E no Acre, Gladson Camelli, do PP, garantiu a eleição no primeiro turno. Marcos Alexandre, do PT, ficou em segundo lugar. A maior surpresa, mais simbólica, tem sido no Espírito Santo, Renato Casagrande, que é um estado muito competitivo, e ele conseguiu justamente uma vitória muito inesperada. E outro resultado bastante importante para o país, talvez tenha sido no Maranhão, com a vitória de Flávio Dino, derrotando uma oligarquia muito tradicional, que é a oligarquia da família Sarney. Então talvez essa simbolicamente seja, na minha opinião, a eleição mais importante, mais impactante para o país. A eleição para governador continua em 14 estados. Em São Paulo, João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB, disputarão o segundo turno. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, vai enfrentar no segundo turno Eduardo Paes, do DEM. No DF, Ibanez Rocha, do MDB, disputará a eleição com o atual governador Rodrigo Hollenberg, do PSB. No Rio Grande do Sul, o segundo turno para o governo estadual será entre o atual governador José Ivo Sartori, do MDB, e Eduardo Leite, do PSDB. Os candidatos Reinaldo Azambuja, do PSDB, e Odilon de Oliveira, do PDT, vão disputar o segundo turno em Mato Grosso do Sul. Valdez, do PDT, e João Capiberibe, do PSB, decidem as eleições para governador no Amapá. No Amazonas, Wilson Lima, do PSC, enfrenta no segundo turno Amazonino Mendes, do PDT. Gelson Merizio, do PSD, tem pela frente o comandante Moisés, do PSL, pelo governo de Santa Catarina. Os candidatos Expedito Júnior, do PSDB, e Coronel Marcos Rocha, do PSL, farão a disputa em Rondônia. Em Minas, o candidato do Partido Novo, Romeu Zema, vai enfrentar no segundo turno Antônio Anastasia, do PSDB. Belivaldo, do PSD, e Valadares Filho, do PSB, brigam pelo governo de Sergipe. No Rio Grande do Norte, a luta pelo governo é entre Fátima Bezerra, do PT, e Carlos Eduardo, do PDT. No Pará, Helder Barbalho, do MDB, disputará o segundo turno com Márcio Miranda, do Democratas. E em Roraima, Antônio Denário, do PSL, irá para o segundo turno com Anchieta, do PSDB, pelo governo do estado. O que a gente pode afirmar com certeza é esse desejo de renovação do eleitorado. Isso aparece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite, que apareceu em primeiro lugar na frente do governador Sartori, Isso acontece também em Minas Gerais, quando era esperado nomes tradicionais, PSDB e PT, isso não aconteceu. Ficou Anastasia, mas agora concorrendo com um candidato do Partido Novo. Então, e próprio aqui em Brasília, que é o governador eleito, o governador já que estava no poder, conseguiu ir para o segundo turno, que também foi um pouco inesperado, que ele não estava muito bem nas pesquisas, mas nós temos, por outro lado, um azarão, uma pessoa que nunca participou da política antes, que é o Ibanez, que foi presidente da OAB aqui do DF e aparece como favorito no Distrito Federal. Mais de 40 milhões de votos deixaram de ir para os candidatos no último domingo. Os números do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a tendência de crescimento de abstenções nas urnas, registrada nas últimas duas eleições, se manteve no primeiro turno das eleições deste ano. Já os votos nulos e brancos ficaram estáveis e até caíram. Nós procuramos um especialista em direito eleitoral para explicar esses dados. No primeiro turno das eleições de 2010 para presidente da República, o índice de abstenção do eleitor era de 18%. Em 2014, ficou em 19% e subiu para 20% em 2018. Quase 30 milhões de eleitores não apareceram para votar esse ano. Essa abstenção ela reflete um pouco a descrença das pessoas na vida política. Embora a gente perceba um pouco mais de engajamento na discussão, esse engajamento parece não estar alcançando as pessoas que, de fato, elas não têm compromisso com a vida política. Votos nulos foram 5% em 2010 e 5% em 2014. Este ano, o número subiu para 6%. Foram mais de 7 milhões. Votos em branco em 2010 eram 3%, ficaram em 3% em 2014 e caíram para 2% este ano, pouco mais de 3 milhões de votos. Como elas sabem que se elas votam nulo e branco, isso não é voto de protesto, isso é perder tempo, elas pararam de votar branco e nulo.
Então, não ir porque está com preguiça, porque não quer, porque não acredita, é uma coisa, porque você está na sua casa. A outra é ir e votar branco e nulo. Não tem sentido. Somando abstenções, votos nulos e brancos, mais de 40 milhões de votos deixaram de ser computados. Isso significa 28% do eleitorado este ano. Se a gente olhar no Rio de Janeiro, o número de votos de abstenções, brancos e nulos superou o número de votos do primeiro e segundo colocado. Há eleições suplementares, em eleições suplementares, que o número de pessoas que comparece é menor do que o número de pessoas que não vai, né? Em eleições resolvidas por 20 votos, 30 votos. A gente tem o nosso governo muito distante da gente. Quando o governo se aproximar um pouco mais, as pessoas compreenderem o nosso sistema, a impressão que se tem é que essa abstenção reduza. E entre as muitas dúvidas que marcaram essas eleições, destacou-se o poder das redes sociais na escolha que cada eleitor faria diante da urna. Foi inédita a importância que a internet teve para candidatos e eleitores. Nas eleições deste ano, o WhatsApp e outras redes sociais mudaram o jeito das pessoas decidirem o voto. Uma boa parte dos meus candidatos eu escolhi por causa da internet, por causa do que eu olhei na internet. A gente fica informada de tudo quanto é coisa, né? Pesquisando na internet a gente descobre muito mais coisas do que vendo na televisão. A gente assiste o que a gente quer assistir. A grande diferença é essa. Tenho acompanhado todos os dias, passo a passo. Eu costumo dizer que eu estou até viciado já nesse negócio, assim, né, de acompanhar cada proposta, o que está acontecendo. Eu quero estar informado todos os dias. Este pesquisador explica que o acesso à internet cresceu e, ao mesmo tempo, a legislação aumentou as possibilidades de uso da rede pelos candidatos. Eles podem pagar, né, para um post ser impulsionado. Por outro lado, também aumentou o número de eleitores, né, o número de cidadãos que têm acesso à internet. E dentre esses que têm acesso à internet, têm acesso por dispositivos móveis. Então, assim, a mobilidade, né, aumentou bastante. Nas redes sociais, a campanha deste ano teve milhões de posts. Para este professor, autor de estudos sobre o Twitter, as pesquisas de intenção de voto mostram o resultado da campanha feita na internet. O candidato tem o menor tempo de televisão, não tem uma estrutura partidária forte e mesmo assim ele está na liderança das pesquisas. Candidatos que meio que substituíram as deficiências que eles têm em estrutura partidária com uma estrutura na rede, em que a base dos apoiadores está conectada e está recebendo as informações e se organizando para levar a campanha não somente para a internet, mas também para as ruas. Junto com a importância vieram preocupações como a circulação de notícias falsas. As próprias empresas de redes sociais, a imprensa e a justiça tentaram combater as fake news, com sucesso limitado na avaliação dos especialistas. Você nota um volume muito grande de campanha negativa e grande parte dessa campanha negativa se dá através de boatos e notícias falsas. A partir do momento que uma fake news entra em uma bolha que é favorável àquela informação, mesmo ela sendo falsa, é muito difícil depois eu inserir nessa mesma bolha de informação a matéria que desmente essa primeira informação. Pois é, especialistas deram opiniões, analistas políticos fizeram as suas avaliações e cada um de nós, diante de um celular ou de um computador, deu o seu palpite. Mas agora, com o resultado proclamado, é hora de checar o que dizem os números sobre a influência das redes sociais nessas eleições. A campanha eleitoral deste ano foi mais curta na TV e no rádio, mas teve um movimento muito maior na internet. E o mais importante, os eleitores de cada candidato se engajaram de forma diferente. Na eleição para presidente, o primeiro colocado nas urnas, Jair Bolsonaro, foi muito mais mencionado e teve os eleitores mais ativos. No WhatsApp, por exemplo, 40% deles compartilharam conteúdo, praticamente o dobro dos eleitores de Fernando Haddad, o segundo colocado. Para os cientistas políticos, a diferença de comportamento vem de antes do período da campanha eleitoral. Isso é uma coisa que a gente está vendo que não é de hoje, na verdade. A gente está vendo um processo de crescimento desses setores, né, ideologicamente à direita na internet,
conseguindo crescer, conseguindo engajar muito mais gente do que os setores de centro ou de centro-esquerda. Então a gente viu os ganhos que eles tiveram no processo eleitoral devido a esse trabalho que, como eu disse, não vem de 1 mês, 2 meses, né? Já tem anos que isso vem sendo construído, que esse espaço vem sendo ocupado. Na avaliação dos especialistas, a internet ajudou não só a campanha de presidente e governador, mas também as campanhas de deputados. É muito mais eficiente usar redes sociais para mobilizar apoiadores e também para divulgar as escolhas de candidato. Tem muita gente que são indecisos, eleitores indecisos até o dia ou até a hora da eleição. E o fato que é muito mais fácil receber a indicação de conhecidos e família facilita a escolha de candidatos. Outra característica dessa eleição foi o incentivo ao voto útil já no primeiro turno. A gente viu muito isso em grupos de WhatsApp, por exemplo, que é um enorme desafio para a gente que faz pesquisa sobre internet e eleições estudar WhatsApp. A gente não tem instrumentos bons porque para a gente ainda é uma caixa preta, né? Uma terra de ninguém. O Estado também não tem bons instrumentos de controle. Então, mas o que a gente pôde perceber pelas pesquisas que a gente tem feito é que o WhatsApp foi muito utilizado para difundir, para chamar o voto útil. Se você está em busca de mais informações e dados detalhados sobre o resultado das eleições, consulte a página da Agência Câmara de Notícias na internet. Lá você encontra, por exemplo, as bancadas eleitas em cada estado. O endereço é câmara.leg.br/Câmara Notícias. No final, queremos agradecer a participação. Você ainda tem um recadinho aí, né? Deixar aqui um grande abraço para o meu amigo, senhor Roosevelt Carvalho e dona Adneia Silva Cordeiro, que no dia 28 de setembro completam 50 anos de casado. É um período muito bonito, é muito bom a gente ver uma família boda de ouro, organizada, estruturada por tanto tempo. Então, dona Adneia, seu Roosevelt, um grande abraço da família do Vestuário para vocês. É isso aí, parabéns, seu Roosevelt, tá sempre com a gente lá no sindicato, né? E até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução.